Okay, I'm in a magical place called a bathroom because I was outside in the wilderness and it's starting to rain, so I needed shelter. Thank you, Lord, for shelter. And what I wanted to say was today I was reading of when Jesus was in the boat with his disciples, and there was this whole storm going on, the winds and the waves, and Jesus was just having a nap. He was just chilling, and the disciples were freaking out. They're like, Jesus, we're going to die. And so Jesus is like, he wakes up, he goes and he calms the waves, he calms the wind, and he's kind of like, where's your faith? And the disciples were like, who is this that even the winds and the waves obey? And it's so awesome because these are his disciples. These are people that were kind of walking with him. They kind of knew him, and yet I really see it as like at this moment they're kind of like, he's for real. He's the real deal. And so I love how the word of God is not just a history book. The Bible, it's not just a history thing for us to read and say, oh, that happened back then, that was so awesome, that must have been amazing. But that's that. No, it was amazing, but it's also for today, it's also for us, because like here I am 2,000 years later, and I'm asking I ask Jesus the same question as the disciples, and I feel like a disciple in the boat when Jesus amazes me, and I'm just like, who is this? And so the word of God never gets old, and so I'm just like, who is this? And who is this? I'm stuck here now. Speaking of a storm, and then it's like, I'm like, Jesus, who is this that with just like the sound of his voice or just a touch of his, he can calm down the storm, calm down the waves and the winds that go of the storm that goes on inside of me? Because we all have that sometimes. Maybe there's like this huge storm going around you or inside of you, and you see Jesus and he's there and it looks like he's just sleeping, like, and you think like, does he not care? And it's not that he doesn't care, he's not afraid. He is not worried. Jesus is not intimidated by the wind. He is not intimidated by the waves because he knows who he is. And I really feel him sometimes saying like, I know who I am. Do you know who I am? Where is your faith? And so, and it's just like, who is this that continues every single day to amaze me? And no matter what is going on, no matter what storm is surrounding you or inside of you, if Jesus is in your boat, you don't have to worry. And I know it's hard to not, but come on, Jesus is in your boat, and he's not worried, he's not afraid, because he knows who he is. The storm doesn't scare him. He knows that you'll get through it. And I just don't know what to say. Who is this that if just a second in his presence can change so many things inside of us? Just like just a glimpse at who he is can change your whole view of everything. And if you go on like a day without talking to him, something's wrong, something's missing, because he is everything. And so that's just kind of what I wanted really to say, that like whatever's going on around, it's not bigger than him. It does not scare him because he knows who he is. Do you know who he is? Do you have faith in who he is? I'm going to speak in Portuguese now. Então eu estava lendo quando Jesus estava no barco com os discípulos dele e estava toda essa tempestade acontecendo e estava toda essa tempestade acontecendo, as ondas e o mar, e
ele estava tirando uma soneca e os discípulos estavam assim, Jesus, a gente vai morrer. Eles estavam desesperados, assim, e Jesus acorda, vai lá, acalma o vento, acalma as ondas, ele acalma a tempestade, e ele meio que questiona e fica assim, tipo, vocês não, cadê a fé de vocês? Tipo assim, e os discípulos estão assim, tipo, quem é esse que até as ondas do mar e o vento obedecem? E eu vejo, porque os discípulos eram pessoas que estavam meio que caminhando com Jesus, eles meio que sabiam quem que ele era. E eu vejo que num momento como esse, eles ficavam tipo, ele é pra valer, ele é real mesmo, ele é o Filho de Deus, you know? E sabe, e a coisa da palavra de Deus, que a palavra de Deus não é só um livro de história que era pra gente ver todas as coisas maravilhosas que aconteceram e ficaram lá. Não, aquilo é pra agora também. E porque aqui eu tô 2000 anos depois e eu tô perguntando a mesma coisa pra Deus, pra Jesus, quando ele fica me maravilhando e eu me vejo como um discípulo no barco, assim, tipo, quem é esse? Que até as ondas do mar e o vento obedecem e porque quem é esse que com só o som da voz dele ou um toque dele, ele consegue acalmar toda a tempestade que acontece dentro de mim? Porque tempestades acontecem dentro da gente, ao nosso redor. E quem é esse que acalma tudo? E ele... e Jesus estava dormindo. Ele não estava preocupado com o que estava acontecendo. Ele estava lá e os discípulos, às vezes você pode pensar assim, tudo isso aqui está acontecendo, Jesus, você está dormindo? Você não está se importando? Cadê você? E ele está ali porque ele não está preocupado, ele não está intimidado. Isso é uma palavra? Ele não... As ondas, por mais alto que seja, não intimidam Jesus. O vento, por mais forte que bate, não intimida ele. Porque ele sabia quem ele era, ele sabe quem ele é. E eu vejo que ele tá perguntando assim, você sabe, eu sei quem eu sou, e você sabe quem eu sou? Você tem a fé de que eu sou realmente quem eu digo que eu sou? Quem você diz que eu sou? E assim, então não interessa que a tempestade que tá, ele se importa, não é que ele não se importa, é que ele tem a convicção, ele sabe quem ele é. E é isso. Então se Jesus está no seu barco, não tem onda muito alta, não tem vento muito forte que possa te derrubar. E se ele não estiver no teu barco, o que você está esperando para convidar ele para entrar no seu barco? Seu barco seria tipo teu coração, sei lá. Convida ele para entrar no seu barco. So like, if Jesus is in your boat, there's nothing to worry about. You're good. He's got you. And if he's not in your boat, what are you waiting for to invite him to get in your boat? Your boat could be like your heart, for example, your life. Invite him into your boat. Convida ele para entrar no seu barco. Que pode ver a tempestade que vier, ele tá com você. Yeah, I have so much more to say. Eu tenho tanta mais pra dizer, mas eu não vou, senão vai ficar aqui infinito, or else I'll be here like forever. So that's what I want to say. No storm is bigger than your Jesus. Nenhuma tempestade é maior que seu Jesus. E quem é esse que deixa a gente maravilhado mais a cada dia? Who is this that each day we get more amazed and amazed and amazed and amazed? Yeah. Have a beautiful day. Tenha um lindo dia.